Bem, bom, acho que aqui se falou da sociedade civil. Eu acho que quanto mais a sociedade civil puder ser a campeã dessas causas, melhor para o mundo, porque o mundo estará sendo mais democrático. Isso se aplica ao domínio do trabalho, se aplica à saúde, se aplica à educação. Por exemplo, eu acho que no Brasil, uma das coisas que revolucionou até o aspecto da sociedade, da elite brasileira, hoje em dia, se você olhar para as pessoas que fazem universidade no Brasil, elas têm um aspecto diferente do que tinham há 20, 30 anos atrás. Isso foi fruto de uma política afirmativa para levar mais pobres, levar minorias que no Brasil podem até ser maiorias, mas digamos assim, minorias no sentido de serem discriminadas, tanto por gênero quanto por raça, a posições mais altas. Quer dizer, certos governos tomam essas iniciativas, mas é importante, porque os governos também variam, que a sociedade civil não permita que essas iniciativas positivas desapareçam, se por acaso vierem governos com outras prioridades, porque isso acontece. Bem, então esse é um aspecto. Eu acho que para saber quem serão os campeões em termos de estados, países, isso vai depender de muitos fatores, inclusive da situação interna de cada um. Mas eu acho, e de recursos também, mas eu acho que, digamos, quanto mais democrática for uma sociedade em todos os sentidos, maior a probabilidade dessa sociedade ter uma influência. Ou quando se trata de país, pode ser, não é necessário que seja um país grande, pode ser uma associação de países também. Eu costumo dizer, por exemplo, eu acho que nós, na América do Sul, na América Latina, temos muito que aprender com a União Africana. Em muitos aspectos, ela é muito mais avançada, né? Até na questão da participação de mulheres em postos de destaque. Eu acho que agora que a América do Sul e a América Latina estão começando um trabalho que, na realidade, na África, já há muito tempo que se vê. A minha colega africana que ajudou a criar o IBAS, Nkosazana Zuma, hoje é a presidente da União Africana. Então, acho que hoje em dia nós também estamos mudando na América do Sul nesse sentido. Mas eu diria isso. Eu acho que os verdadeiros campeões são elementos da sociedade civil, são os sindicatos. Nós não podemos esquecer que o presidente Lula, antes de ter sido presidente da República e antes de ter sido líder político, foi líder sindical e trouxe essa experiência do sindicato para, inclusive, para a sua capacidade de negociação para o governo. Então, eu acho que eu poderia ênfase aí, sem dizer exatamente qual, mas eu acho que os campeões virão da sociedade civil. Como enviado del secretario general y director de mi oficina, mi trabajo es identificar a sus campeones, lograr que ellos participen activamente en la promoción de la cooperación sur-sur, generar nuevos campeones, nuevos apóstoles de la cooperación, porque realmente necesitamos una participación muy masiva, porque esto es un tema en este momento más confinado a los iniciados. Y realmente debemos hacer que la cooperación sur-sur sea sentida por los pueblos como un elemento de orgullo, sea sentido por los elementos de la sociedad civil como una obligación, tanto de su nación como de ellas mismas, como organizaciones. Entonces, además de utilizar los grandes nombres, los grandes países o las grandes figuras que siempre ayudan a promover la difusión pública, el verdadero desafío es lograr que la cooperación sur-sur llegue al espíritu de los pueblos. Y en ese sentido espero que ustedes salgan de aquí, luego de confirmarse a sí mismos como intérpretes de la cooperación sur-sur y luego de ver lo mucho que hay disponible a nivel mundial, que ustedes sean nuestros campeones. Entonces, como enviado del secretario general y respondiendo a tu pregunta, designo a toda esta sala campeones de la cooperación sur-sur. Gracias. Yo tengo una respuesta doble. Yo creo
que hay instituciones que tienen que asumir un liderazgo en el tema de la cooperación sur-sur. Creo que es interesante que cuando se va a cumplir ahora los 30 años de la Agencia Brasileña de Cooperación, casi simultáneamente se cumplen los 30 años del acuerdo que se establece con la OIT para cooperar, lo cual demuestra que esta cooperación con Brasil nació como una vocación hacia el sur. Y hoy día estamos haciendo trabajos como lo que se paga de esta multa por el tema del algodón, que nos permite llevar a la gente de trabajo decente a un espacio como es el de la industria del algodón, donde tantos países se han enriquecido durante la historia de la humanidad, y hoy día hay países que están trabajando en ello y se empobrecen. A mí siempre me llamó la atención que estaba en el lago de Como, y en el lago de Como hubo unas grandes fábricas textiles que, cuando uno analiza la distribución, es muy parecida a lo que yo veía en Haití, ahora que Haití tiene que exportar a esta la ley COP. Pero claro, me preguntaba por qué Como prosperó y Haití no. Entonces ahí hay haciendo la misma actividad, o lo que pasó en Bangladesh. Creo que la OIT ha demostrado su convicción respecto a la cooperación sur-sur desde hace mucho tiempo. Tenemos parte de los recursos del presupuesto regular de la OIT dedicados a promover la cooperación sur-sur. No creo que muchas agencias lo puedan decir así. Creo que esta inversión de esta academia es un signo de que estamos apostando por ello, y lo hacemos basado en el trabajo que han tenido personas como Anita y que han permitido que se coloque en la agenda de la OIT el tema de la cooperación sur-sur, pero además porque podemos mostrar resultados. Probablemente con indicadores a veces más cualitativos que cuantitativos, pero yo creo que la vida está hecha de calidad y de cantidad, o sea que bienvenidos los indicadores cualitativos. Creo que hacia el futuro nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por contribuir con el trabajo que está haciendo Jorge para que esto se expanda. Yo sí creo, y vamos a contar con la ayuda de Fernando para esto, que el punto de encuentro virtual no puede desaparecer. No vamos a poder reunirnos siempre, pero tenemos un espacio virtual para poder trabajar, pedir ayuda, cooperación, tips, compartir ideas, todo lo que se nos ocurra. Si logramos armar una comunidad que vaya más de los likes y los dislikes, y sea una comunidad que valga la pena o no valga la pena lo que estamos haciendo, creo que hay una comunidad virtual con un valor agregado. Yo tengo una gran tranquilidad porque yo, a la hora que trabajé con Anita este panel, decidimos que teníamos dos campeones y los invitamos. Uno por razones funcionales y por amistad, como el caso de Jorge, que él tiene que trabajar en esto, y hemos estado con él en su reunión de hace unas semanas y volvemos a estar juntos. Y otro por el profundo respeto que yo le tengo al canciller Amorín, a quien he visto actuar en diferentes escenarios, y en el cual pienso yo que los seres humanos somos muy antropomórficos. Las instituciones, las causas necesitan rostros para poder progresar. Y yo creo que es usted un buen rostro para este tema. Gracias. Permite uma outra observação? Você que lembra lá, vamos voltar ao português. Eu acho também que há um trabalho muito importante a ser feito junto às opiniões públicas dos países em desenvolvimento. Sobretudo aqueles países em desenvolvimento que hoje em dia já podem ser prestadores de cooperação. O nosso acordo com a OIT é antigo, mas naquela época era a OIT que fazia o Brasil, pagava um pouco da sua parte e recebia a cooperação, acho que foi sobretudo na parte da eliminação do trabalho infantil, né? Mas a filosofia de que é necessário cooperar, ela é muito resistida pela elite, não é pelos pobres, não é por aqueles que iriam sofrer, teoricamente, com a falta de recursos, é por outras pessoas. É por um grupo que acha que tem uma visão muito egoísta, muito limitada e muito imediatista do interesse nacional. Então eu acho que, digamos, eu acho que um trabalho importante a ser feito pela Buenos Aires mais de 40
que não só os governos, mas que, como ocorreu, aliás, um pouco com a área de meio ambiente, né? Que isso passe também para as elites dos países, né? Que muitas vezes têm um comportamento muito mais egoísta do que as pessoas mais pobres. Os sindicatos brasileiros, eu tenho certeza que têm o maior prazer de cooperar com os sindicatos de trabalhadores de todos os países do mundo. Não tenho tanta certeza se as elites, nesse caso a OIT, tem um papel muito especial, porque tem os empresários lá presentes, para que a mentalidade também seja bem compreendida. Eu acho que isso é muito importante, porque há riscos. Nós vamos pensar também que, claro, o que foi feito vai ficar para sempre. Difícil terminar com tudo que aconteceu, mas há riscos de que haja diminuição. Nós estamos vendo no mundo inteiro, aqui na Europa também, mas também nos nossos países, na América do Sul, na América Latina, uma visão muito mais egoísta. Todos esses problemas ligados à imigração, de alguma maneira, têm relação também com essa visão egoísta. E essa visão egoísta também, quer dizer, nós absorvemos o que tem de bom dos países ricos, muitas vezes, mas absorvemos também o que tem de ruim. Então, eu acho que a OIT e a ONU têm um papel muito importante, porque são muito respeitadas. São muito respeitadas. Uma coisa é criticar o ministro do exterior do Brasil, ou o presidente do Brasil, é muito fácil, mas criticar a ONU não fica bem, nem criticar a OIT não fica bem. Então eu acho que tem um papel muito importante também na formação da ideologia, no melhor sentido da palavra, não estou falando de direita ou esquerda, conjunto de ideias das pessoas. Quizás complementar lo que decía usted. Hace 15 meses las autoridades de Jordania no estaban dispuestas a dar permiso de trabajo a los refugiados sirios en su territorio. Hoy día están dando permiso de trabajo durante un periodo de tiempo sin cobrar nada. Es decir, esto no fue una cosa espontánea. Yo me reuní con los dirigentes sindicales y ellos no tenían ningún obstáculo de reconocer que los otros trabajadores que habían llegado desde Siria pudieran trabajar en su país. Por otras razones, los empleadores también estaban muy interesados en que pudieran trabajar. Entonces, quizás también a veces hay que demostrarle a diferentes grupos la ventaja comparativa o el análisis costo-beneficio de ciertas decisiones. Yo creo que en el caso de la OIT hay una muy buena cooperación entre los sindicatos a nivel sur-sur y también existe entre los empleadores ese tipo de colaboración. Se han desarrollado, por ejemplo, en Honduras, unos estudios sobre empresas informales, que es un tema que todo el mundo trata de evitar, pero la aplicación ha sido parte de experiencias que se tuvieron en América del Sur para combatir la informalidad. Entonces, hay áreas en las cuales creo que se puede avanzar, pero sí creo que esto me lleva a la última idea. La agenda del sur-sur, si bien tiene que estar inspirada en valores, tiene que tener una agenda muy concreta, porque si no, perdemos de vista los resultados. Martin, do you allow us 10 minutes of questions from the floor? If you ask it this way. Because I'm sure there are. Yeah, maybe we get in some few questions and then we can Wrap up. answer them all together in a way. So I understand. Here's a question. Who else? 2, 3. Okay, these are the last 3 questions. Go ahead. Un saludo a los distinguidos panelistas de esta mañana final del evento. ¿Quién es esa persona? If you can present yourself. Patricio Bravo, vengo del Ecuador. Luego de saludar, quiero expresar en primer lugar un agradecimiento por la solidaridad ya demostrada por todos los países frente al desastre que sufrió nuestro país recientemente. Y ese es un ejemplo de que más allá de fronteras ideológicas, más allá de expresiones políticas, más allá de credos, está la solidaridad que renace, que revive principalmente en Latinoamérica y en nuestro país, un país que tuvo que volcarse a enfrentar un evento adverso como fue aquel.
vemos que el rol que están llamados a cumplir los organismos de integración se han reforzado con una visión política que desde un país que busca mejores caminos para la democracia, crea también organismos remozados, organismos que convocan a la unidad en Latinoamérica principalmente. Tenemos UNASUR como una expresión de esa institucionalidad que está llamada a cumplir un rol renovado frente a la sociedad, frente a todos los actores de la sociedad. Mi pregunta a los señores panelistas: ¿cómo consideran que ante este esfuerzo importante y resultados importantes que ha demostrado la OIT frente a cambios, frente a buscar respuestas positivas y renovadoras, innovadoras, qué papel podría y debería cumplir este organismo en Latinoamérica como es la UNASUR? Muchas gracias. À mon tour de vous dire bonjour, je m'appelle Youssef Alaoui, je viens du Maroc. J'ai une question pour Monsieur Amorim, s'il vous plaît, mais avant je voudrais très rapidement faire un constat. Je réalise que la coopération sud-sud et triangulaire est une question de famille. Ça c'est le premier constat. Ma question pourra s'intituler 2030, c'est demain. 2030, c'est demain. Alors, comment voyez-vous, Monsieur Amorim, l'évaluation graduelle et continue de l'atteinte progressive des objectifs de développement durable 2030? Je vous remercie. Eu me chamo João Bosco Monte, do Instituto Brasil-África. Duas considerações. Uma, eu queria de público dizer que eu já ouvi nas minhas idas e vindas pela África o agradecimento de líderes de governos, de empresas, de sociedade civil ao trabalho que o embaixador Celso Amorim fez ao longo dos anos em que ele esteve à frente do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Então, isso aqui é uma declaração expressa de que os resultados que nós escolhemos hoje foi pela obstinação e paixão do embaixador Celso Amorim. Isso é só um registro, mas agora vem uma provocação para os painelistas. De que maneira os líderes de dos governos, podem entender que a cooperação Sul-Sul deve de fato estar nas suas agendas de governo, para que as ideias que nós amplamente discutimos aqui nesses 4 ou 5 dias possam de fato se tornar realidade. A entrega que o Virgílio apresentou, o menu que no final das contas tem que ser apresentado, mas antes tem lá a lista de compras, isso de fato tem que estar na agenda dos governos. De como é que a agência internacional, como a OIT, o Sistema das Nações Unidas, e os governos de um modo geral, podem ser impactados para que isso de fato na ponta se torne realidade. Então, esta dúvida talvez nós precisamos esclarecer. Os governos precisam colocar nas suas agendas de governo aquilo, e de Estado, aquilo que de fato nós discutimos aqui. Senão nós discutimos e ficam meras ideias que de fato não se potencializam em ações práticas. Voy a referirme a dos de las preguntas. La primera del señor Patricio de Ecuador, y las organizaciones regionales del sur, regionales y multinacionales del sur, tienen una función realmente muy importante en la cooperación sur-sur. Por definición, fueron creadas como instrumentos de cooperación sur-sur. Ahora, lo que estamos tratando de hacer desde nuestra posición es establecer una red de esas entidades. Yo el lunes firmé en Bruselas con el ACP. El ACP es África, Caribe, Pacífica. Son 79 países
que están organizados porque son signatarios del Acuerdo de Cotonú, y vamos justamente a establecer una sociedad para promover iniciativas de cooperación sur-sur dentro de ellos y con otros organismos de la misma naturaleza. Ya hemos firmado un acuerdo con la Organización de la Cooperación Islámica, con el Consejo Túrquico, y estamos en negociaciones con UNASUR, con SIGIP, con la Unión Africana. Entonces nuestra idea es tratar de que, como parte de su misión, lo profundicen y a través de eventos conjuntos avanzar en las prácticas de la cooperación sur-sur y promover intercambios entre ellas, entre UNASUR y la Unión Africana, entre el Consejo Túrquico y ASEAN, y estamos justamente encaminados en esa dirección. Entonces, creemos que los organismos multinacionales con participación de los países del sur deben ser también instrumentos importantes de la cooperación sur-sur, porque es parte de su esencia. Ahora, muchos de ellos podrían hacer más y nosotros estamos dispuestos a colaborar en el trabajo interno de ellos y en el relacionamiento con otros organismos. El otro tema es cómo logramos que los países incorporen la visión de la cooperación sur-sur en sus planes, programas y acciones. Justamente una de las ideas de la conferencia es darle más visibilidad política al tema. Mostrar en el proceso preparatorio cómo la cooperación sur-sur realmente está obteniendo resultados extraordinarios, cómo la cooperación sur-sur genera réditos políticos para los países que la practican activamente, cómo la cooperación sur-sur complementa a la cooperación norte-sur, y no es que el país que comienza a dar cooperación en el sur se convierte en un donante, no es así. Entonces vamos a aprovechar esa conferencia y le pediremos a los campeones que se quieran comprometer, y ahí te toca a ti, a luchar para que esa agenda se mantenga en los países. Sabemos las dificultades, porque como decíamos, y como decía también el canciller Amorim, cuando un país tiene limitaciones, como las tienen todos los países del sur, y problemas sociales muy serios, a veces es difícil justificar los resultados, el compromiso de recursos con países extranjeros, pero como decía el ministro, muchas veces las resistencias son de las élites y no de los pobres, que saben de la importancia de la solidaridad, y que sin esa solidaridad mundial no vamos a poder construir el mundo que necesitamos. Bom, o meu companheiro lá do Equador, Patrício, né? A UNASUR hoje, com sede em Quito, é um organismo extremamente importante, já deu provas disso ali na região, ajudando a resolver, inclusive, conflitos difíceis. E é, sem dúvida, um grande orgulho que nós tenhamos contribuído para criar essa organização. E eu diria que é quase que uma via de duas mãos. Eu acho que a UNASUR, para falar de uma organização, certamente isso se aplica à União Africana, a outros organismos, ela pode receber o benefício dos programas do OIT e ajudar a difundir, porque também há a força do exemplo. Né? No Brasil, por exemplo, se a Argentina adota um programa positivo, a primeira coisa que os brasileiros vão falar: poxa vida, mas a Argentina já tem um programa desse, por que nós não temos um programa desse? Então a força do exemplo do vizinho é uma coisa muito forte e muito positiva. E eu acho que essa atuação, ela também ajudará a própria consolidação dessas organizações regionais, que na realidade são organizações de cooperação sul-sul em si, né? Elas próprias, de integração entre países de nível semelhante de desenvolvimento. É muito diferente, por exemplo, que se falou da OEA, eu acho que a OEA tem um papel importante, etc. Mas as pessoas diziam: mas por que tanta insistência no UNASUR?
ou na CELAC, quando já existe a OEA com os Estados Unidos e Canadá? Porque eu não posso buscar uma integração com os Estados Unidos. Eu tenho que ter uma relação madura com os Estados Unidos, obviamente. Mas uma integração é possível. Seria uma absorção. E nós não queremos ceder a nossa soberania. Mas entre nós podemos cooperar e buscar uma integração. E eu vejo que a Unasul, por exemplo, já está, voltando aqui a um domínio que eu tenho trabalhado um pouco, na área da saúde, existe uma organização, Instituto Sul-Americano, acho, voltado para a saúde, sede, aliás, no Rio de Janeiro. E agora a próxima presidenta será uma equatoriana, a ministra da Saúde do Equador. Então eu acho que a mesma coisa se poderia fazer e se desenvolver, talvez, eu acho que é uma coisa mútua. As próprias regiões deveriam tentar desenvolver, mas eu acho que seria de interesse que os próprios organismos e as agências internacionais incentivassem esse trabalho, né? Que a OIT incentivasse, que se criasse. O Mercosul tem um laboratório, um observatório ligado a isso, mas não sei se a Unasul tem. Então seria importante fazer isso. Eu acho que é muito importante, sem dúvida alguma, e acho que os benefícios são mútuos. Agora, entrando um pouco na terceira questão, que tem a ver um pouco com a primeira, como é que como se difunde essa visão? Eu me lembro que na própria integração na América do Sul, do Mercosul, eu costumava dizer, olha, não basta que o presidente da República e o ministro do Exterior sejam integracionistas, sejam a favor da integração. É preciso que o guarda da esquina seja integracionista. E não é fácil fazer passar essa mentalidade para todos. Eu me lembro um exemplo típico que nós tínhamos era comprar água mineral do Uruguai. Depois de muito esforço, o Uruguai vendia água mineral para o mundo inteiro, para a Europa, e não conseguia vender para o Brasil porque nós dizíamos que ela tinha um problema fitossanitário, que era obviamente um pretexto protecionista, um caso parecido com as bananas lá do Equador. Mas enfim, então e depois de muita luta, nós conseguimos, houve uma reunião no Rio de Janeiro, o presidente Lula fez questão de servir água mineral uruguaia na reunião, e 2 ou 3 meses depois, o embaixador lá, que era meu amigo, ligou e disse, senhor Celso, eu estou precisando da sua ajuda, porque tem aqui uma fila de caminhões com água mineral e não está passando. Eu falei, mas não é possível, gente, nós conseguimos, já houve, tem do nosso Food and Drug Administration, lá tem tudo aprovado, não há nada. Ah, não, mas é que eles disseram que foi aprovado a sabor limão e essa sabor laranja. Então, a imaginação protecionista não tem fim, né? Então é preciso que as pessoas, não basta o ministro, você tem que ir lá embaixo. Acho que na Europa vocês devem ter enfrentado esse problema também. Então isso é muito importante. E daí que eu digo que a formação da mentalidade é algo muito importante. Eu acho que tinha que fazer uma reunião dessas com muitos jornalistas, por exemplo. Né? Eu acredito na sensibilidade dos jornalistas. Eles podem também ser convencidos, ainda que eles tenham que obedecer os patrões, que são os donos do jornal, mas alguma coisa positiva passa os periodistas. Eu creio que isso é muito importante, para que algo passe para a população. Et, bien, bon, c'est une affaire de famille. Même ta nièce a habité chez nous, hein. Alors c'est une grande famille de toutes les nations en développement. Et je pense qu'on découvre qu'il y a pas seulement des intérêts communs. Les intérêts sont très importants, évidemment, il ne faut pas oublier, mais qu'il y a aussi des affinités. Alors, cette affaire de famille peut devenir initiative politique. Merci. Solamente creo que hay 130 personas acá participando en la academia. Si está, hay 130 personas participando acá de la academia. Cada uno de ellos podrían poner o un párrafo o 600 palabras contando su experiencia, y esto va a circular por los medios de comunicación. Entonces no hay que esperar hasta mañana, se puede hacer hoy día en la tarde, antes de que tengan
su avión o esperando el avión, el poder decir, bueno, yo participé en esto, he sacado estas lecciones, o que cada uno responda a esa pregunta que yo hice al inicio, si valió o no valió la pena venir. Y si valió la pena, ¿por qué valió la pena? Solamente respondiendo esto ya uno podría tener hasta un artículo. Quizás alguno de estos 130 personas que están acá están well connected con the media, entonces podrían publicar su tweet o su artículo en algún periódico, y con esto iríamos generando un mayor esfuerzo. De nuestra parte tenemos Twitter, Facebook, Google Plus, esas cosas que yo no uso, pero que me cuentan que funcionan. Me cuentan que funcionan bastante bien. Entonces ahí hay, creo yo, en vez de esperar solo, yo creo que hay que hacer algo con periodistas, pero acá hay potenciales periodistas o difusores. Y creo que cuando hablábamos con la gente de ABC sobre la idea de tener este evento el próximo año, en algún momento hablamos de organizarlo conjuntamente con UNASUR, que fuera un evento que se hacía para conmemorar los 30 años de la ABC, una academia sur-sur, pero con la gente de UNASUR. Obviamente, a la hora que uno piensa en la Unión Africana y esta agenda que tienen hacia la década de 2060 y más allá, hay un espacio con el cual también se puede trabajar. Yo creo que, por ejemplo, sería interesante, así como estamos trabajando con la República China en un foro sur-sur para septiembre, con Brasil un foro para los países de UNASUR en marzo, quizás podría alguna agencia como la turca o como la egipcia o como la de Indonesia definir con qué países quisieran trabajar y organizar conjuntamente una academia. O sea, no tiene por qué ser solamente la OIT, sino podríamos asociarnos con una agencia de desarrollo, de cooperación para el desarrollo o para el desenvolvimiento y hacer academias subregionales. Entonces ahí hay escenarios posibles y hemos estado hablando con Jorge, que camino a Buenos Aires, esperaríamos poder hacer él y nosotros una reunión con un tema sectorial. Quizás podría ser una reunión alrededor del futuro del trabajo y el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 8, con lo cual llenaríamos una cuestión temática que es de profunda relevancia. Y claro, sería una buena idea invitar a las 28 agencias que están metidas en este tema de la cooperación de Naciones Unidas para tener un consenso. O sea que hay posibilidades de iniciativas, pero yo creo que lo más importante va a ser tener partners adecuados. La India, donde hay un desarrollo importante, la reflexión nos puede ayudar a proyectarnos. Algunos países africanos pueden permitirnos avanzar. Yo creo que hay posibilidades y estamos dispuestos a hacerlo. Y como usted verá, canciller, la familia suya ha crecido bastante últimamente. Thank you. Thank you, Virgilio. Thank you so much, Celso Amorim, Jorge Chediek, Virgilio Bajavachi. Thank you for being with us.